Para quem não me conhece ainda, eu sou o Ronaldo Terra, sou o fundador da Excel for Canada. It's been amazing 8 years now, right? Nós trabalhamos com várias coisas, nós trabalhamos com intercâmbio, nós trabalhamos com a parte de preparação de carreira quando a pessoa chega, nós trabalhamos com faculdades e universidades, nós trabalhamos com high school, nós trabalhamos com curso de francês, curso de inglês, apoio e interligação com parceiras na parte de imigração, enfim, tudo que você precisar aí referente a Canadá, se a gente não sabe, a gente acha quem sabe, mais ou menos o nosso lema aqui. Hoje nós vamos falar basicamente de high school aqui no Canadá, vamos tentar dar pelo menos uma clareada nas dúvidas, e se tiver alguma dúvida, vocês me mandam depois, se eu não falar alguma coisa que seja pertinente, que vocês estejam procurando aqui. É um overview, né? Então, primeira coisa que eu acho, vamos começar porque as pessoas escolhem high school aqui. Uma das coisas que eu acabei não colocando aqui é, primeiro, financeiramente é muito mais conveniente fazer high school aqui do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, as homestays, normalmente, elas recebem subsídio do governo, então fica ligeiramente mais barato, mas a experiência, às vezes, não é a melhor, né? Então, que as pessoas fazem pelo valor em si, não pela interesse em receber aluno internacional e tal. E mesmo assim, com a conversão do dólar canadense e o dólar americano, o dólar canadense tem a vantagem, né? Acaba recebendo um pouco mais, seu dinheiro vale mais aqui no Canadá do que nos Estados Unidos, por exemplo. É uma primeira análise. A outra coisa é que esses 4 pontos aqui é um summary só para a gente ter uma noção de como que é o ambiente aqui, mas uma das coisas que eu acho mais vantagem, assim como nos Estados Unidos também, mas aqui tem essa vantagem, se você termina aqui uma high school aqui em Ontário, o seu diploma ele é aceito em quase todo lugar do mundo, né? Eles já reconhecem o seu diploma daqui para você ingressar em universidades across the world, né? Você consegue se matricular, pelo menos. Claro que algumas vão pedir mais tempo de estudo, menos tempo e assim por diante, mas é um diploma que já te coloca, posiciona melhor para algumas faculdades, até para algumas bolsas, eventualmente lá. Right? Outra coisa é que os profissionais aqui, claro que há exceções, né? Tem profissional medíocre em tudo quanto é lugar, mas aqui tem menos, pelo menos. Quem trabalha com a área de educação aqui, trabalha porque gosta, porque estudou, porque tem paixão, que é difícil você estudar aqui para você virar professor. Não é muitas vezes no Brasil, principalmente em escola particular, que é mais informal, assim, a estrutura, eu vejo muita camarada que, eu me formei em ciência da computação e aí eu vou dar aula de matemática, entendeu? Algumas coisas assim. Isso aqui não aconteceria, entendeu? Até acontece em elementary, né? Porque, lógico, né? O cara que fez ciência da computação consegue dar uma aula de matemática, mas não é só isso. Tem que ter a aptidão, tem que ter a paixão e muitas vezes, principalmente aqui em Ontário, tem que ter a credencial, né? Para fazer isso. Então, é uma galera bem preparada que vai estar atendendo os seus pupilos aqui, right? Outra coisa que eu acho que é importante mencionar, aqui tem essa parte cooperativa, né, essa parte de co-op que a gente fala, que é a parte muito hands-on. Então, um camarada está fazendo aula de elétrica, por exemplo, ou eletrônica, ele vai fazer muita coisa prática, ele vai fazer quase como se fosse um estágio, né? Ele tem muito laboratório, tem bastante coisa envolvida com a comunidade, eles acabam fazendo bastante coisa prática. Então, é muito comum aqui o campeonato de robótica, por exemplo, entre as high schools, é muito comum campeonato de matemática, o campeonato de xadrez, uma série de outras coisas, e as pessoas que têm habilidades, por exemplo, já vimos algumas high schools aqui tem uma instituição, uma organização sem fins lucrativos chamada Habitat for Humanity. Alguns alunos de high school vão lá, que estão, né, trabalhando com carpintaria, alguma coisa de construção, e ajudam eles, passam um dia lá, às vezes fazem trabalhos de semanas lá com eles, para poder aplicar aquilo que eles estão vendo. Então, é um negócio bem legal, bem diferente. Próximo que eu vi disso no Brasil, né, não sei se tem alguma outra escola muito diferente, mas o Senai é mais parecido com isso, pelo menos era, né, não sei se melhorou, piorou o Senai do tempo que eu fiz, mas o Senai você tinha toda a parte teórica de manhã, na parte da tarde você via aquele negócio funcionando na prática, o que era muito, muito legal. E aqui é bem essa filosofia, digamos assim, em
quase todas as high schools, quase todas não, todas as high schools, algumas escolas com uma tendência maior ou menor para algumas áreas, mas todas elas vão ter essa opção de hands-on. E o laboratório, né, a parte de classroom, não só essa estrutura que vocês estão vendo aí de Chromebook, de tablet, agora tem o Microsoft Classroom, Google Classroom, tem trocentas coisas bacanas, o pessoal usa o Canvas aqui com muita frequência também. Então, é um ambiente já tecnológico bem moderninho, mas eu falo de laboratório também. Muita high school aqui você já tem impressora 3D para eles poderem entender e trabalhar e fazerem algumas atividades com isso. Tem o laboratório de mecânica, laboratório de eletrônica, laboratório de culinária, tá, inclusive, né, a cozinha industrial, para eles poderem praticar. Enfim, é um negócio bem, bem legal. Então, é uma combinação bem atrativa para fazer high school aqui. Right? Locais. Basicamente, como isso aqui o objetivo é só dar um overview, pode fazer high school onde você quiser no Canadá. Vai ter uma high school, a gente vai conseguir achar, você vai conseguir estudar lá, com raríssimas exceções. Esses dias eu recebi uma solicitação de uma cidade extremamente pequena em Quebec, a gente acabou não tendo nenhuma conexão lá, mas é muito raro a gente não achar alguma high school, porque a gente tem uma base de dados bem grande de parceiros aqui. Right? Mas eu, como pai, como educador, como profissional da área, eu tenho predileção por essas 4 localidades aqui. Sei que London está ali onde eu estou, o pessoal acha que eu estou puxando a sardinha, fala, não, London e tal, não sei o quê, mas mesmo que você ache que eu estou sendo biased em London, olha as outras 3 e eu acho que vocês vão gostar. Eu vou explicar rapidamente o que seria cada uma delas. Nós estamos falando aqui de Burnaby. Burnaby é Vancouver. Ah, eu moro em Burnaby, né? Você mora em Vancouver. Burnaby e Vancouver é grudado, né? De trem, de metrô, você vai chegar ali a 4 estações de uma cidade para outra. É muito, muito, muito perto. Você nem nota quando você vai em uma cidade de outra. Tanto é que o maior shopping que tem lá é em Burnaby, no shopping de Vancouver, é em Burnaby. E tem muita coisa que o pessoal fala que é em Vancouver, que é em Burnaby, na verdade, que eles vão. É uma cidade grande, é uma cidade bem cosmopolita, tem muito aluno internacional em qualquer lugar, mas é uma cidade extremamente bem conectada. Seria mais ou menos essa visão. Essa aqui é a visão aqui de Vancouver, a visão de cima, a skyline aí, onde dá para ver um pouco Burnaby também. Mas é assim, é uma cidade moderna, é uma cidade segura, uma cidade atrativa, né, para essa fase, para essa idade que as crianças querem estudar e tal. Então, é uma cidade bem, bem interessante, mas principalmente porque tem o maior número de high schools. Eles têm, eu vou chutar aqui, eu vou falar um número aproximado, só mais de 30, eu não sei exatamente, acho que é 40 e poucos, mas mais de 30 com certeza, a Secretaria de Ensino lá tem essa quantidade de escolas. Então, é muita escola, muita opção, muita variação e muita tendência. Tem gente que tem mais tendência à arte, gente tem mais tendência à computação, tendência à elétrica, tendência a qualquer outra coisa. Eles vão provavelmente achar alguma escola que tenha a ver com o perfil, e eu vou até comentar do processo de seleção depois um pouquinho. Delta ainda é em BC, mas é um pouquinho menor, bem menor, mas é linda. A cidade é bem bacana, onde você consegue ver, enfim, você consegue ter os mercados, você tem o shopping, você tem o que você precisa, mas assim, tem muita natureza, é um pouquinho mais longe do vucu-vucu de Vancouver, acho que está 1h40, mais ou menos 1h30 de Vancouver. Então você tem tempo, né, para aproveitar Vancouver, aproveitar outros passeios lá nos finais de semana, mas o seu dia a dia, principalmente para criança, pode ir de bicicleta, voltar, curtir o lugar, tem muito parque, tem muito verde, tem umas praias bem bonitas ali também, a praia canadense, mas é bonita, então eu gosto muito de Delta, e a qualidade de ensino de qualquer uma dessas é fantástica. Stratford, por incrível que pareça, muitos dos seus filhos conhecerão essa cidade, e vocês não. É a cidade onde nasceu o Justin Bieber. Você fala, ele nasceu em London, porque o hospital é aqui em London. Ele nasceu aqui, mas ele voltou para a casa dele no dia seguinte, né? Então, ele nasceu em Stratford. Ele nasceu, estudou lá, inclusive eu visitei a high school dele lá, tem a fotinha dele, tá? Não sei o que, o pessoal acha um barato. Inclusive, a mãe dele mora lá ainda, se não me engano. Enfim, mas tem quem é fã do Justin Bieber conhece a cidade com certeza, mais do que quem mora aqui.
Mas o que eu gosto dessa cidade? É uma cidade, essa fotinha aqui, ó, é uma cidade mais artística, uma cidade mais cara de Canadá, é uma cidade mais clássica, digamos assim, onde tem muito teatro, tem muito festival. É a cidade chamada Cidade de Shakespeare, porque eles usam o mesmo nome, né, do Reino Unido lá, então é a cidade de Shakespeare, então tem muito teatros, teatros renomados, teatros bons, não coisa de amador. Durante o summer é muito evento, é piano na rua, é show, é uma coisa diferente, assim, de ver. Extremamente segura, extremamente boa para morar, a qualidade educacional fantástica, eles fazem um monte de coisa com energia solar, eles são bem avançados ali no distrito deles, eu gosto muito de lá. Eles têm uma very close relationship with New York, então, Nova York, por exemplo, eles fazem uma das escolas que eu visitei lá, eles têm a bandinha deles, né, tem o coreto lá que está fazendo aula de música e tal, e eles vão lá para Nova York e performam lá e fazem uma troca, né, de conhecimento com as escolas de lá e algumas galerias. É muito legal, muito legal. Tem passeios, inclusive, organizados pela própria escola que você vai para os Estados Unidos e volta, vai para Toronto e volta, então é bem bacana. Tá mais ou menos umas 2 horas de Toronto, eu diria, umas 2 horas de Toronto, de carro, né? E é o que eu acho mais atrativo, sem dúvida nenhuma. Se eu tivesse vindo do Brasil para cá, essa é a cidade que eu escolheria para fazer high school. É a cidade que lhe permite conhecer muita coisa diferente, muita coisa bacana, conhecer um Canadá clássico, conhecer eventos diferentes, e ainda está muito próximo de Niagara, está próximo de Toronto, está próximo de Londres, outras cidades que você vai ter muitas outras coisas para curtir também. Eu gosto bastante. E outra, com certeza, London, porque London é a 10ª maior cidade, 11ª, eu acho, maior cidade do Canadá. Toda a estrutura que você imagina de cidade grande, mas tem aquela recepção e aquele cuidado ainda de cidade um pouco menor, porque para o padrão do Brasil, nós somos uma cidade pequena, 350 mil habitantes é pequeno, para o Canadá é bastante, mas para o Brasil é uma cidade bem pequena. Então, une o melhor dos dois mundos. Essa aqui é a foto mais bonita que tem, lógico que é da minha cidade. Essa foto aqui, esse aqui é do Scotia, nosso prédio deve estar aqui do lado, inclusive. Essa aqui acho que é o TD, o nosso prédio. Enfim, é uma cidade bonita, é uma cidade grande, é uma cidade que tem muita estrutura, é uma cidade bem conectada. Então, por isso que ela está na lista e eu acho que vale muito a pena cogitar também. Alright? Claro que se você tiver preferência por alguma outra cidade, a gente vai estudar junto e vai ajudar vocês, não tem problema. A estrutura básica tem 5 matérias que são obrigatórias, geralmente 5 ou 6, mas os nomes e as estruturas vão ser muito diferentes. No Brasil, a high school, a gente estuda muita matéria em pouca profundidade. Aqui estuda pouca matéria em mais profundidade. Então, vai basicamente fazer educação física, vai fazer inglês, vai fazer ciência, vai fazer estudos sociais, vai fazer matemática, basicamente. Talvez os nomes não sejam exatamente correspondentes, né, o que eu estou dando, mas são essas categorias que você vai ter que convencer seu filho a estudar, seu filho ou sua filha a estudar aqui. Além disso, aqui tem aula de culinária, de dança, corte e costura, berimbau. Você imaginar, tem aula aqui. Então, é bom e é ruim. É bom porque expõe o aluno numa fase muito boa para conhecer outras coisas e ele, de repente, tem interesse em perseguir uma carreira, né, nessa área, mas também é muito flexível. Eu tenho alunos aqui que a gente olha a grade do cara, não tem matemática. Ele escolheu só coisa que ele gosta, só música, só umas coisas legais e tal. E ele vai voltar para o Brasil depois para você validar esse diploma, né? Então, tem que tomar cuidado, tem que fazer essas matérias obrigatórias. Se tiver condições, aí faz a matéria eletiva também, né? Dá para encaixar, mas ela tem que ser um complemento. Outra coisa, tem muita atividade voluntária na high school aqui. Inclusive, para você se formar na high school aqui, você tem que ter 40 horas, o terceiro ano do ensino médio, né, o equivalente aí, você tem que ter 40 horas de voluntário. Não é muito, mas para uma fase dessa, a idade dessa, é bastante até, né? Uma semana, 40 horas. Numa semana, daí é 8 horas trabalhando aí, fazendo, né, as atividades voluntárias. É bastante coisa. E, claro que tem alunos que fazem mais do que isso, e tem os alunos que ralam demais para conseguir essas 40 horas. A escola, lógico, vai orientar, vai ajudar, então qualquer coisa que fizer,
eles têm que fazer um formuláriozinho, alguém tem que assinar dizendo que eles fizeram voluntário, seja ele qual for, com os guidance ou não do professor, ele acaba fazendo esses eventos na igreja, Sociedade do Câncer, hospitais, eles acabam se envolvendo, sabe, o que é muito bom. Então, é basicamente essa estrutura que você vai encontrar, e aí o pessoal pergunta bastante assim, mas tem que fazer inglês? Tem, no Brasil você estuda português, normalmente até o ensino médio acabar, então aqui é a mesma coisa, mesmo que você já tenha um inglês fantástico, ou seja, sou filho segunda geração, minha língua nativa é o inglês, não importa, tu vai ter aula de inglês, porque você está na fase de aprender, estudar e tal, não sei o que, right? Então, tem que fazer o inglês, tem que apresentar os documentos, depois eu falo, comprovando esse inglês, inclusive, mas você tem que fazer. Outra coisa que as pessoas perguntam bastante é se dá para trocar as matérias. Tem que tomar muito cuidado, porque o ano letivo é muito curto, são 8 meses estudado, né? Então, você ficar fazendo troca de matéria durante o processo, você acaba perdendo a chance de aprender e de aproveitar isso aí quando você retornar ao Brasil, se retornar, né? Tem gente que acaba emendando na universidade aqui já direto. Right? Next. Os requisitos. Claro que tem os requisitos básicos, né? De idade, de essas coisas, mas esses são os requisitos mega importantes que a pessoa tem que ter, que no caso é o inglês intermediário para avançado. Se tiver inglês intermediário, mas intermediário mesmo, the books on the table não resolve não, tem que ser intermediário. Se você tiver inglês intermediário, você ainda consegue, com o apoio de ESL, fazer o high school. Você tem menos do que isso, eles vão sugerir que você faça um semestre de inglês, e aí depois faria high school, ou seja, você vai estudar um ano, sendo metade dele em inglês, e a outra metade as matérias mesmo da high school, ok? Essa parte é complicada para alguns alunos, sem repetência, não pode ter, não sei nem se o termo é isso no Brasil, né, mas não pode ter repetência. Aluno que que falhou algum ano, repetiu algum ano, vai achar high school? Vai, mas vai ser doído, vai ser difícil da gente achar uma opção. Tem algumas exceções, mas aí já não é a melhor escola, já não é o melhor lugar, não é assim nenhum lugar ermo e afastado do mundo também, mas não vai ser a melhor opção. Right? Eu vou explicar como que funciona já a escolha das escolas também, então tem que tomar cuidado. E outra coisa são as notas inferem diretamente para qual escola você vai ser aceito, e interferem mais, né, na verdade, na formação sua, quando você se forma aqui, para ir para a universidade. Então, nota aqui é um negócio bem importante. No Brasil, eu sei que, lógico, também nota é importante, mas aqui, por não ter um vestibular, nota é o balizador aí de como os alunos são filtrados na maioria das vezes. Começa por aí. Então, atentem-se a esses 3 itens que a gente já consegue uma relação mais saudável entre todos os envolvidos, principalmente quem vai estudar. Normalmente, o processo, de uma maneira enxuta, né, a gente tem a matrícula, né, então a gente vai fazer a matrícula na Secretaria de Ensino, a gente não faz a matrícula na escola, quero estudar na escola X porque meu amigo está lá. A gente pode colocar como uma das preferências, escolhe 3 geralmente, e aí você vai provavelmente ficar com a primeira opção. Eles nunca rejeitam, até hoje a gente não teve esse problema. Mas não há garantia, certo? Então, você faz a matrícula na Secretaria de Ensino, dá 3 sugestões de escola que você teria interesse, e eles normalmente vai a primeira opção, se não tiver vaga, vai para a segunda, se não tiver vaga, vai para a terceira, se não tiver terceira, alguma coisa deu errado, eles vão conversar com a gente. Pode ser nota, pode ser alguma outra coisa, ok? Depois que você fez a matrícula na Secretaria de Ensino, apontou as 3 escolas que você tem interesse, das 3 unidades, você vai fazer o pagamento da taxa de matrícula, em torno de $300 a $400, dependendo do distrito que você escolher. Você faz a matrícula e vai esperar aí uns 30, 40 dias até eles darem a confirmação para você. Vocês falam, nós aceitamos, suas notas estão boas, seu inglês está legal, está tudo bacana, você está aceito, né? Você enviou os documentos, mandou o IELTS, mandou tudo, ele falou, você está aceito. Aqui está a sua carta de aceitação, e aqui estão as contas, né? As invoices que você precisa pagar. E aí você vai entrar na parte de pagamento, normalmente você paga ou o semestre ou o ano completo.
Geralmente tem alunos que vêm fazer só um semestre e tem alunos que vêm fazer o ano completo. Então, dá para fazer das duas maneiras. E depois disso, com isso pago e a carta recebida, a gente entra na solicitação de visto. É mais ou menos o breakdown. Claro que cada etapa dessa tem uma série de detalhes, por exemplo, documentação. Vai ter que traduzir os documentos, vai mandar o histórico, né, com as notas, enfim, as outras coisinhas, mas a gente, lógico, vai guiando nessas etapas, mas só para você ter uma noção de como funciona a estrutura de que você vai fazer. Primeiro a gente faz a matrícula e paga, manda os documentos, espera um pouquinho, recebe os documentos, fazemos o pagamento final, e aí a gente entra com a parte de solicitação de visto. Alright? Alright. Eu coloquei os custos estimados, né, não caia da cadeira ainda. Basicamente, faltando uma letra, 16 mil ao ano. Mas, basicamente, o que acontece? Esses custos, eles vão variar ligeiramente, dependendo da cidade que você está, dependendo da escola que você ficou, dependendo do seguro que você escolher, da acomodação, tem uma série de detalhes. Então, eu coloquei o valor estimado, realístico, não é um valor para incentivá-lo a fazer a matrícula e descobrir depois que é 30 mil. Não vai. Tem high schools aqui que você consegue pagar 8 mil o ano? Tem. Mais difícil de achar, mas tem. E não são cidades trends, né? Mas tem. E é Canadá do mesmo jeito, é bom. E você tem a média, que é mais ou menos 14 mil o ano, 13 mil o ano. Essa é a média. E tem algumas que são um pouquinho mais caras, 16 mil, porque os caras já são mais eruditos, né? Eles já fazem umas coisas mais diferentes lá. Todo mundo é obrigado a ter seguro quando vem estudar aqui. Alguns já contratam direto com a escola. A média é 1.080, que é para o ano. $90 o mês, mais ou menos. Os vistos, eu coloquei aproximadamente $900, porque aqui tem algumas coisas que você paga no visto. Você paga a taxa de visto, o honorário de visto, o exame de saúde, né, o exame físico do visto, biometria, né, que você tem que fazer as digitais. Tem uma série de coisas que você paga durante o processo de visto, que eu dei uma arredondada para 900, não é face value, não, é só para vocês terem uma estimativa. Pode ficar um pouco menos e pode ficar um pouco mais, dependendo do caso. O aluno já viajou para cá, não precisa fazer biometria, sei lá, $80 a menos, por exemplo. Né? Então, tem umas exceções aqui. As acomodações, em geral, vai ser em casa de família. É muito raro, raríssimo ter opção de residência estudantil para essa idade, que na verdade seria quase um dorm, né? Vai ter um responsável e tal. Eu não lembro de nenhuma agora de cabeça. Então, vai ficar na casa de uma família que é regulamentada e cuidada pela escola ou parceiros homologados da escola. Então, aqui é onde tem a maior confusão. Geralmente, o pessoal fala, não, eu quero uma família assim, assim. Não dá. Geralmente, você não escolhe a família é escolhida pela instituição e você vai estar naquela família. Claro que é um pessoal que está preparado para receber aluno, um pessoal que está preparado com a rotina de estudo. Normalmente tem um filho ou filha indo para high school que você está mandando seu filho ou que você esteja indo. Então, assim, é uma rotina bem parecida com a sua. Claro que não é uma família que vai ficar te dando aula de inglês, não é uma família que vai ficar, né, de mordomo seu, não é nada disso. É uma família que tem todas as vantagens e desvantagens de uma família. Como diria os escritores, isso é uma família, não é uma democracia. Então, tem todas as vantagens e desvantagens de uma família, mas é uma experiência muito bacana, que você vai ter realmente o dia a dia de uma família canadense aqui, né? Canadense imigrante, com certeza. Bem bacana, entendeu? Eu acho a experiência fantástica. Quando a gente estava em Vancouver, a gente não tinha nossa filha ainda, e a gente adorava fazer high school, homestay. E a gente recebia japoneses, chineses, europeus. Quem mais que a gente recebeu? A gente recebeu árabe? A gente não recebeu. A gente recebeu muito chinês, coreano, suíço, enfim, uma série de... Não tinha... Até hospedamos um brasileiro uma vez, mas era mais difícil a gente hospedar brasileiro, porque aí é difícil eles praticarem o idioma, eles ficam na zona de conforto. Então, é uma experiência bem bacana, dá para aproveitar muito, fazer muitas amizades boas e tal. É um lugar bacana, mas com relação a custos, que eu adoro essa parte de intercâmbio, de falar, de mudança, é muito bacana. Mas, enfim, algumas coisas importantes para
para a gente frisar aqui, a matrícula tem que ser antecipada, não dá para falar assim, não, eu quero mandar meu filho em julho e começar uma ideia dessa em março, não vai acontecer. Então, você pode começar, geralmente, em setembro, começar as aulas em setembro, ou começar as aulas em janeiro. São os dois extremos. Extremamente aconselhável que comece em setembro, porque é o ano letivo de todo mundo está começando junto, é aquele climão de começo de ano. Se começa em janeiro, dá para começar. É como começar em junho no Brasil. Você começa no meio do ano, dá para pegar as matérias novas, lógico, você não vai ficar perdido, mas já tem aquelas amizades, já tem aquele ritmo, não é a mesma coisa, orientation e tal, é bem recomendável, extremamente recomendável que seja em setembro, mas tem muito aluno que começa em janeiro e não tem problema nenhum, ok? É só recomendável. Então, começa antes, a gente tem um deadline, geralmente para quem vai começar em setembro, de março, está tudo resolvido, então janeiro é a hora de começar organizar tudo, no máximo março, já fazer as aplicações, aplicar para visto, para não perder prazo, ok? Aqui tem um apoio de assistente social muito grande, então, se o aluno não está assistindo muito bem, o idioma não está legal, ele está, enfim, tendo alguma dificuldade de se expressar, vai ter um apoio muito bom aqui de assistente social da própria escola, que vai ajudá-lo. Nós damos um treinamento antes de vocês viajarem para quem vai estudar e para os pais, né, para organizar a vida de todo mundo aí, mas você vai ter o apoio da escola também. É um país extremamente seguro, não tem um problema de violência, graças a Deus que a gente tem no Brasil, não tem um problema endêmico, né, que a gente tem, pelo menos, mas seres humanos, né, aqui é Canadá, não é Canaã ainda, então tem problemas. Então, eu tenho uma preferência por cidades menores, foram isso que eu coloquei, aquelas cidades ali. Burnaby já é uma cidade bem grande, inclusive não é a minha preferida para ir, mas eu sei que os alunos preferem aquela, por isso que eu coloquei. Então, eu gosto muito de Stratford e Delta, são as duas que eu acho mais apropriada para uma experiência fantástica, como vocês vão ter aqui de high school. Outra coisa muito importante, notas. Notas, tem que ter notas, porque tanto nota no Brasil, para ajudar numa escolha de uma escola boa aqui, quanto nota aqui, para quando você se formar, você poder ir para uma instituição boa, se você tem planos de estudar aqui. Ok? No Brasil eu sei que tem que fazer vestibular, mudar as coisas não faz muita diferença. Às vezes, não sei se mudou muito isso com o Enem agora, mas pelo menos você aqui vai sentir falta se as notas não estão muito boas. Alright? Next, acho que é só isso que eu tinha para falar, era um overview para vocês terem uma noção de como é que funciona. Aqui estão os nossos contatos. Estamos disponíveis no Instagram, Twitter, Facebook, Sinal de Fumaça, Tambor, Carta, que vocês usarem aí, estamos disponíveis. Nosso site tem todos os nossos contatos também, está o e-mail direto, se vocês quiserem. Eu gosto muito dessa parte de high school. A maior alegria minha trabalhar, eu trabalho bastante com imigração, trago as pessoas para migrar, mas é fantástico ver a transformação que a high school faz na vida de uma criança. Mas é fantástico. É muito prazeroso ver esse processo acontecendo. Então, fico à disposição. Sempre que vocês tiverem dúvida, informações, sugestões, mandem aí que eu vou fazer o meu máximo possível para responder rapidamente para vocês e tentar executar esse sonho tão bacana para alguns aí e, enfim, fazer parte desse trajeto aí. Ok? Bom demais falar com vocês, obrigado. Eu vi que tem alguns questionamentos, algumas perguntas aqui, eu vou respondendo todas por e-mail, talvez eu leve um dia ou outro, mas eu sempre respondo, porque assim, dessa maneira fica mais eficiente a apresentação e não toma muito tempo de vocês. Right? Thank you very much. See you soon.